Lição 6. O Filho como Verbo de Deus. Vamos para a aula. O Filho como Verbo de Deus. Texto áureo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Então, nessa aula, nós vamos aprender sobre o Filho como o verdadeiro Verbo de Deus. A Bíblia diz que o Verbo se encarnou entre os homens, nascido de mulher, nascido como homem, na plenitude dos tempos sobre a lei. E hoje nós vamos basear a nossa aula em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No original grego está, no princípio era Logos. Logos estava com Deus e Logos era Deus. Logos, na palavra grega, é o ser eterno. Então esse versículo se aplica assim. No princípio era o ser eterno estava com Deus e o ser eterno era Deus. Quem é esse Logos? Quem é esse ser eterno? O próprio Messias, o Filho de Deus. Verdade prática, Jesus Cristo, o Verbo eterno e a revelação plena e visível de Deus no mundo, manifestando a graça, a verdade e a glória do Pai. Jesus, uma certa vez, disse, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus é Filho de Deus no sentido humano, na natureza humana. Na natureza divina, não. Na natureza divina, ele é o Criador, incriado. Introdução. O prólogo o Evangelho de João apresenta o Verbo eterno como Deus, Criador e Redentor. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa na glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória do unigênito cheio de graça e de verdade. Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Verbo como Deus eterno, o Verbo pré-existente. O Verbo é pré-existente, como diz em João, acabei de citar. No princípio